Bom, estou retornando agora porque eu tive que entrar e sair de novo porque eu recebi um aviso de que eu estava sem som. Então, agora, se alguém tiver me localizado novamente, eu gostaria que vocês me informassem se nós permanecemos sem som ou se agora o som já retornou. A Viviane que me informou que eu estava sem som. Se ela puder me dar um retorno, por favor. Então, tá bom. Eu vou, então, retomar aquilo que eu estava falando, né, dizendo que nós estamos retomando aqui o estudo do capítulo 2, né, ainda dando continuidade a propriedades da matéria, nós vamos ver as duas últimas questões desse subtítulo, que são as questões 33 e 34. Nas aulas passadas, falando sobre propriedades da matéria, nós verificamos que existe um elemento primitivo no universo, que é chamado pelos espíritos de fluido cósmico universal. E ele é a matéria primitiva, ou seja, ele dá origem a toda a matéria pesada que existe no universo. Não só na Terra, mas no universo. Ou seja, esse elemento primitivo que combinado de variadas formas, infinitas formas, que dá origem à matéria que nós conhecemos na Terra. Então, Kardec, dando continuidade a essa exploração de como funciona esse elemento primordial, na questão 33, ele pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades, ou seja, esse elemento primitivo, nós já falamos, ele pode se combinar de infinitas formas. Conforme a combinação que ele tenha, ele adquire propriedades novas? É isso que Kardec está querendo saber. Quer dizer, ele modificando a sua combinação também modifica as propriedades que ele apresenta? É a pergunta de Kardec. E respondem os espíritos: sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Veja bem, os espíritos não falaram que Deus está em tudo, mas que tudo está em tudo. Porque o princípio elementar, o fluido cósmico universal, não é Deus. Ele é criação de Deus. Então, este fluido cósmico universal é que está em toda parte. Naquilo que nós conhecemos e naquilo que ainda nós desconhecemos. Então, por exemplo, nós sabemos que como este fluido cósmico universal é o elemento primitivo, nós o vamos encontrar na terra que pisamos, nas pedras, nos vegetais, na água do mar, na água dos rios, no nosso corpo físico, no nosso perispírito, nos elementos materiais, ou, se melhor preferimos dizer, semimateriais encontrados nos planos espirituais, também o fluido cósmico universal vai ser encontrado, ou seja, está em toda parte. Se nós pousarmos em Marte ou em Júpiter, lá também nós vamos encontrar o fluido cósmico universal. Então, tudo está em tudo, é neste sentido. E Kardec, então, faz o seguinte comentário, nessa questão 33. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Então, do século XIX para cá, a ciência já avançou bastante. Mas mesmo hoje, a ciência ainda não conseguiu afirmar que os quarks, ou que talvez o bóson de Higgs, seja este fluido cósmico universal, ou seja essa matéria primitiva, esse elemento primordial. Então, a realidade é que nós podemos ainda trabalhar com essa ideia do elemento primordial no campo
da nossa inteligência, do nosso pensamento, porque cientificamente falando, a ciência ainda procura. Pode ser que daqui a uma década as conclusões da ciência sejam que os quarks são exatamente este elemento primordial, mas pode ser que não. Pode ser que daqui a 10, 15, 20 anos, a ciência prosseguindo nas suas pesquisas já consiga identificar um elemento ainda menor e formador dos próprios quarks. Mas vamos aguardar. Por enquanto, nós vamos trabalhar com a ideia dessa existência do elemento primitivo, como os espíritos nos apresentam no Livro dos Espíritos. Na linha A dessa questão 33, Kardec pergunta: não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Então, Kardec quer saber o seguinte: existe um ramo da ciência que diz que existe essa matéria primitiva e que a única diferença que há de um elemento para o outro é simplesmente a ação da força e do movimento. Então, Kardec quer saber se isso é uma verdade. E os espíritos dizem: é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, entendendo que todas as demais, falta somente acrescentar, desculpa, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então, quer dizer, Kardec recebeu dos espíritos a confirmação que existe um elemento primitivo que modifica-se, cujas propriedades modificam-se também em função da força e do movimento, mas os espíritos dizem não só pela força e pelo movimento, mas também pela disposição das moléculas, ou seja, dependendo de como este fluido elementar, essa matéria primitiva é combinada, nós temos propriedades diferentes. Isso, para quem vai se recordar, lá no 2º grau, quando a gente estudava principalmente química orgânica, né, que a gente via a fórmula característica das moléculas, né, por exemplo, daquela que identifica H2O, a água, né, H2O2 e vários outros elementos químicos. Então, eles não existem, a combinação dos átomos não é tão somente em fileira, né, ou não é tão somente fazendo uma bolinha, existem combinações específicas. E estas combinações específicas, mais a força e o movimento, é que dão origem a propriedades diferentes da matéria que surge dessa combinação. 34. Kardec pergunta: as moléculas têm forma determinada? Respondem os espíritos: certamente. As moléculas têm uma forma, porém, não sois capazes de apreciá-la. Aqui nós precisamos aprofundar o nosso pensamento. Será que Kardec falou tão somente das moléculas, como hoje nós a conhecemos também? Ou será que Kardec aqui empregou o nome moléculas para definir, na verdade, este elemento primitivo, o fluido cósmico universal? Porque na linha A, ele pergunta: essa forma é constante ou variável? E aí os espíritos respondem: constante a das moléculas elementares primitivas. Em outras palavras, o fluido cósmico universal tem uma forma constante. Mas ainda na resposta: variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Ou seja, só esse elemento primordial que tem uma forma constante. Todos os elementos derivados dele, ou seja,
todos os elementos da matéria que surja das combinações deste fluido cósmico universal tem forma variável. E aí, então, aí ele conclui nessa resposta. Porque o que chamais molécula ainda longe está da molécula elementar. Por que ele disse isso? Porque, muito provavelmente, o entendimento que se tinha de molécula talvez fosse o que hoje nós temos sobre o átomo. Mas, sendo que o átomo, lá no século XIX, ainda não apresentava as divisões que a ciência foi abrindo, foi conhecendo, foi desvendando. Ou seja, o átomo que se conhecia no século XIX como indivisível, inclusive a origem do nome átomo é este, indivisível, ele hoje nós sabemos não é algo indivisível, pelo contrário, nós já sabemos que ele se divide em prótons, nêutrons, elétrons, e que estes também se dividem em neutrinos, em quarks, bósons, e aí tem um monte de nome que a física traz e que eu não decorei para falar aqui hoje para vocês, porque não é esse o nosso móvel. Inclusive, eu acho que vocês podem até estar perguntando, mas por que a gente está estudando tanta coisa relacionada à ciência no livro dos Espíritos? Porque estas informações elementares, penso eu, vão nos auxiliar a entender todos os demais esclarecimentos que os Espíritos nos trazem, principalmente a respeito de energia, de força, de pensamento, de influências, que são sempre constantes entre um plano e outro. E aí, na questão 34, a linha A, finalizando esse subtítulo, Kardec pergunta: minto, essa questão, a linha A, questão 34, finaliza o subtítulo de propriedades da matéria, né? E aí, faltam duas questões, então, para o término desse capítulo 2, que vem falar sobre o espaço universal. São as questões 35 e 36. Eu estava vendo agora os comentários. Obrigado, Viviane e Thiago, me avisando que o som está normal. Obrigada. Boa noite, Elisete. Boa noite, a Suzele, né? Então, vamos dar continuidade agora ao estudo do espaço universal. São só duas questões essas. Na questão 35, Kardec vai perguntar: o espaço universal é infinito ou limitado? E eles respondem: infinito. Supõe-no limitado. Que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Então, mais uma vez, os espíritos vêm dizer, agora não tão somente da nossa linguagem ainda não conseguia expressar as ideias que muitas vezes se referem a planos superiores, né, ou a questões mais profundas, mas eles nos falam que a nossa própria categoria de espíritos, experienciando na Terra, que é um mundo de provas e expiações, ainda como estes espíritos, nós não comportamos compreensão maior do que a informação de que o universo, que o espaço é infinito. E aí, na questão 36, agora sim, finalizando esse capítulo 2, Kardec vai perguntar: o vácuo absoluto existe em alguma parte no universo universal? Não, respondem eles. Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria, que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. E é muito interessante porque, durante muito tempo, a ciência
ela considerava que os buracos negros, tenho a impressão que todos vocês já ouviram falar, que os buracos negros, na verdade, eram locais específicos no espaço que não possuíam matéria. E se pensava, então, que justamente porque lá não existia matéria, que eles, digamos assim, atraíam toda a matéria que estivesse ao seu redor. No entanto, já de alguns anos para cá, o avanço das pesquisas científicas já detectou que, na verdade, nestes buracos negros existe matéria, sim. E então, os cientistas, como ainda não conseguem maiores informações, ainda estão aprofundando as suas pesquisas em relação a esse capítulo, eles chamam de matéria escura, em inglês dark energy. Então, quem tiver curiosidade, né, procura no Google, lê um pouquinho sobre o dark energy, ou energia escura. Ela ainda não tem definição exata da ciência, mas eles só constataram algo que os espíritos já nos falaram no século XIX. Não existe vazio, não existe vácuo em nenhuma parte do universo. E aqui a gente encerra esse capítulo 2 dos elementos gerais. Vocês vão perceber que nós falamos muito mais de matéria do que de espírito. Mas nos próximos capítulos, Kardec vai explorar um pouco mais sobre o espírito. Vocês vão perceber que há um crescendo no estudo do Livro dos Espíritos. Então, Kardec começa com a questão básica, que é relacionada a Deus. Depois ele começa tratando de assuntos relacionados à matéria e àquilo que nós conhecemos de mais perto, ou aquilo que a gente ainda imagina, mas ainda não tem melhor definição. Agora, no capítulo 3, nós vamos falar da criação. Esse capítulo, ele vai das questões 37 às questões 59. E o primeiro subtítulo desse capítulo é da formação dos mundos, questões 37 a 42. Eu queria, antes só de começar, comentar com vocês, porque a Amabile até tem me mandado algumas questões, algumas perguntas pelo WhatsApp. E eu queria deixá-los à vontade, quem está participando dos estudos, para deixar nos comentários eventual dúvida que surja, ou alguma questão que vocês queiram apresentar, porque se eu não conseguir respondê-las durante o estudo de meia hora, eu leio os comentários após e respondo no dia seguinte. A gente já inicia já respondendo as questões. Então, eu quero mais uma vez ressaltar vocês, para que vocês fiquem à vontade. Num estudo comum lá no Centro Espírita Francisco de Assis, nós estaríamos dialogando, né? Vocês estariam perguntando, eu estaria respondendo, e isso a gente ia ter um estudo mais ativo. Mas nessa forma como agora nós temos que fazer, virtualmente falando, eu acho que vocês poderiam tirar também as dúvidas. Não gostaria que vocês ficassem com muitas delas. Eu não garanto que eu vou saber responder todas, mas eu garanto que eu vou ajudar a pensar. Vou pensar junto com vocês. Bom, mas então voltando agora da formação dos mundos, na questão 37, que é a primeira desse capítulo 3, Kardec pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Olha só, lá no capítulo 2 ele perguntou da matéria, vocês vão se recordar. Agora ele está perguntando se o universo sempre existiu, ou se também ele foi criado por Deus. E os espíritos respondem, é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Mas eu gostei muito nessa resposta do comentário que Kardec fez depois dela, que é esse que vocês estão lendo aí. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso,
há de ser obra de Deus. Eu gosto muito de um livro do Marcelo Teselli, O Jesus Quântico. Ele não está aqui agora comigo. E o Marcelo Teselli, a respeito dessa questão que sempre surge, né? Criou Deus o universo, não criou, o universo fez-se por si mesmo. Ele faz uma comparação muito simples. Ele diz ser um compositor. Além de estudioso, o que ele mais gosta de fazer, ou gostaria de fazer, era compor músicas. E diz ele que nessa batalha para que ele possa compor uma música, ele precisa de estudo, ele precisa de dedicação, ele precisa treinar no instrumento para montar a sua composição, para que saia algo realmente bonito. E ele fala mais, o Marcelo Teselli, que se alguém quer construir uma casa, ele deve adquirir os materiais, separá-los, deve chamar aqueles que sabem da construção, para que se faça, então, a construção. Então, se diante de coisas simples, como a composição de uma música ou a construção de uma casa, é preciso planejamento, materiais específicos, conhecimento e uma boa dose de disciplina, né, para a formação daquilo que se busca, como é que nós poderíamos efetivamente acreditar que o universo fez-se por obra do acaso? Então, mais uma vez, nós voltamos àquela regra de causa e efeito. O efeito é inteligente? Então, há de haver também uma causa inteligente. E o acaso nunca foi inteligente, porque o acaso nada é. Então, pensemos, elevemos as nossas indagações, os nossos pensamentos para o universo. Como é que eles funcionam? Existem sistemas planetários, alguns com um sol, outros com vários sóis. Estes sistemas compõem galáxias, compõem constelações, e existem estudos dizendo que há quase um indicativo muito real da existência de vários universos, e não somente um. Mas o que nós vemos nestes sistemas, nestas galáxias e nestas constelações? Harmonia. Nós vemos planetas que se movem segundo a regra para cada um deles, ao redor, num movimento de translação de uma estrela maior, que provoca esta atração aos planetas que compõem aquele sistema. E nós vamos ver sistemas também se movimentando harmoniosamente dentro de galáxias. E galáxias se movendo harmoniosamente dentro de grandes constelações. Como tudo isso iria se formar ao acaso? Numa simples explosão mesmo? Será que nós explodíssemos um ferro velho? Iria surgir um carro montado? Um avião montado, talvez? É muito difícil. É por isso que a ciência hoje caminha a passos largos, segundo muitos cientistas, para a comprovação da existência de Deus. Não o Deus das religiões tradicionais, um senhor barbado sentado num trono. Não. Este Deus não existe. Esta figura divina não existe. Mas o Deus, inteligência suprema, criador de todas as coisas, amor absoluto, justiça, igualdade, tudo. Este Deus é consentâneo com a ideia que a ciência hoje vem buscando trabalhar. Uma inteligência suprema que direciona, que cria, que coordena
e que criou leis invariáveis que funcionam em toda parte, em todos os planos, em todos os universos. E nós vamos encerrando então por aqui hoje, né? Eu só lancei essa primeira questão do capítulo 3 da criação, para que vocês tenham curiosidade e estejam comigo ainda mais uma aula amanhã, né, onde a gente vai continuar mais um pouquinho nesse nosso estudo a conta-gotas do Livro dos Espíritos. Eu agradeço a presença da Viviane, do Tiago, da Elisete, da Suzele, do Edgar, da Magali, do Carlos, tio Carlos. Agradeço a presença de todos e reforço aquilo que eu disse para vocês. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, pode deixar no comentário, porque a gente vai olhar e ver isso logo mais. Um grande abraço para vocês e até amanhã às 7 horas, se Deus quiser. Um beijo.